Nós vamos orar. Como já disse para vocês, pastor Rodrigo Leitão está aqui. Pastor Rodrigo é pastor da Igreja Metropolitana de Campinas, um projeto de plantação de igreja, que graças a Deus está indo muito bem. Fora isso, professor do seminário, tem várias coisas que o pastor Rodrigo Leitão é. Mas a melhor deles, eu ia falar aqui, professor do seminário, executivo da PECOM, mas a melhor coisa que o pastor Rodrigo Leitão é meu amigo. Meu amigo. Mas se tem alguma coisa que credencia, é a maior qualidade do pastor Rodrigo, é que ele é meu amigo. Então, a gente está entre amigos aqui, nós vamos ouvir um amigo. Eu espero que Jesus fale ao nosso coração. Vamos orar por ele e pelas nossas crianças também, que sairão neste momento para ter o seu culto infantil, ok? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor em Cristo Jesus, queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor fez até agora neste encontro. Já sentimos, já experimentamos da doce presença do teu Santo Espírito. Agora nós vamos ouvir a exposição da tua palavra, Senhor. Nós estamos sedentos, ó Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer a nós através do teu servo. Então fala aos nossos corações, ó Deus, usando o teu servo na instrumentalidade do teu Santo Espírito. Aleluia. Para que o teu nome seja glorificado, para que os pecados sejam expostos e corações sejam restaurados, ó Deus. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor abençoe os pequenos neste momento de adoração, de ensino, de aprendizado que eles terão, e que tudo o que eles façam, Deus, seja para a glória do Senhor, para a honra do teu nome, Pai. Que as nossas crianças cresçam apaixonadas por ti. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. As crianças podem sair, as tias já estão se posicionando ao fundo. Pastor, fique à vontade. Obrigado. Queridos, é uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês. E tempo de festa, de celebração, aniversário da igreja. Não é todo dia que se comemora 154 anos, né? Então é um privilégio. Queria agradecer ao reverendo Wellington, ao conselho da igreja pelo convite e, como eu disse, pelo privilégio de estar com vocês aqui nesse tempo festivo para a gente poder refletir sobre aquilo que Deus tem feito na nossa vida, na nossa história. Para a gente poder refletir a respeito dos desafios do nosso dia a dia, para a gente poder refletir diante das adversidades que muitas vezes se tornam a nossa única realidade. É verdade. Às vezes, tempos de festa fazem com que fique ainda mais evidente a nossa dificuldade de sorrir e de se alegrar naturalmente. Você já viveu momentos na sua vida, na sua história, na sua trajetória, que você não conseguia sequer enxergar uma luz no fim do túnel? Onde você, lidando com os problemas, seja de ordem familiar, relacional, financeira, física, uma enfermidade, um luto, uma perda, uma dor, você olhava para a sua própria vida e você não conseguia encontrar razão para celebrar, mesmo que todos à sua volta estivessem celebrando. Sem forças para levantar pela manhã, sem ânimo para poder lidar com as dinâmicas cotidianas da sua rotina. Às vezes a gente enfrenta momentos assim. Às vezes a gente lida com essas realidades. E tudo que resta ao nosso coração é clamar a Deus. Clamar por misericórdia, é se colocar diante do Criador de todas as coisas, buscando algum tipo de consolo, de ajuda, de auxílio, de cuidado, de alento, de proteção. Eu queria, nessa noite, caminhar com vocês nessa direção, falar um pouquinho sobre essa experiência de clamar a Deus diante de adversidades. Para tanto, eu queria te convidar a abrir ou a ligar a sua Bíblia
no livro bíblico que conta a história do profeta Jonas. E não, a gente não vai ler o capítulo de número 1, que muitas vezes nós estamos acostumados, que conta a história do profeta Fujão, que recebe uma ordem da parte de Deus, mas que em vez de ir até Nínive, vai para Tarsis. Não, nós não vamos falar sobre o capítulo de número 3, que depois de uma experiência sobrenatural, parece que o profeta aprendeu e agora ele vai até Nínive para pregar o evangelho. Não, nós não vamos falar do capítulo de número 4 de Jonas, que conta sobre aquele coração endurecido dele, que apesar de ver pessoas se rendendo a Deus, ainda fica ali na expectativa para ver se Deus não consome aquela cidade. A gente vai falar de um texto que talvez ele não seja muito comum da gente se debruçar sobre ele, que ele é uma oração. Eu queria que nós nos dedicássemos hoje a olhar para Jonas capítulo 2 e encontrar nessa oração de momento de angústia e de pleno desespero algumas coisas que Deus também tem para falar à nossa mente e ao nosso coração. Jonas capítulo de número 2, a partir do versículo 1 em diante. Dentro do peixe, Jonas orou. Orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor, ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Eu afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Ó Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. Que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordem ao salpeixe, e ele vomitou Jonas na terra firme. Oremos. Deus eterno, que a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade, discernimento, para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Como eu disse anteriormente, o livro que conta a história do profeta Jonas é muito conhecido, principalmente das nossas crianças, que estão acostumadas com a história daquele homem desobediente que acaba indo parar no ventre de um grande peixe. E a gente imagina desde cedo essa situação. E aí a gente tem aquelas ilustrações nos livros de histórias infantis que ajudam a aguçar a nossa imaginação. E às vezes a gente pensa lá em Jonas dentro da barriga do peixe como um grande labirinto, indo para lá e para cá com a lanterna na mão, tentando encontrar um caminho para sair de lá. Mas você pode ter certeza que estar no ventre de um peixe não é uma coisa agradável, você pode ter certeza disso. A história do homem que, na verdade, não estava tentando fugir meramente de Deus, porque como um bom profeta, sabia que isso não era possível de acontecer. Era alguém que talvez queria, de fato, se esconder ou deixar para trás a presença visível que nós percebemos da parte de Deus quando nós estamos no meio do povo do Senhor. É isso que Jonas está fazendo. Como um bom profeta dentro de um povo que tinha um relacionamento ritualístico com Deus, ele entendia que se ele estivesse longe daquele contexto, seria mais fácil
para ele poder seguir o seu próprio coração. Afinal de contas, Jonas estava muito irritado com aquela ideia de Deus de salvar um povo para lá de complicado. Afinal de contas, esse povo de Nínive, capital do Império Assírio, que tinha uma força bélica tremenda, que tinha tido diversas rusgas e batalhas contra o povo judeu, aquele povo que tinha crueldade na maneira de lidar com aqueles que eles venciam, iria ouvir a respeito de Deus e ter a possibilidade de ser redimido. Como assim? Isso era a última coisa que Jonas queria. O que ele queria era experimentar a sua própria religiosidade. O que ele queria era acreditar que ele e o seu povo eram melhores. Afinal de contas, eles conseguiam manter uma boa performance, seguir alguns preceitos, algumas leis, algumas regras e sentiam-se bem com isso. Jonas, então, na tentativa de fuga, quase que arranja um problema para inúmeras pessoas que não tinham nada a ver com aquela história. Afinal de contas, aquele navio quase afunda. Mas em meio àquela tempestade, vem à tona que, de fato, tudo aquilo estava acontecendo. Porque Jonas estava em uma situação de plena desobediência ao seu Deus, a uma ordem. E aí a gente questiona, por que Deus não deixa isso de lado? Por que Deus não escolheu outra pessoa? Mas Deus, quando de fato nos chama a algo e nos leva a ter essa percepção, Ele quer fazer isso, não porque Ele precisa de nós, mas apesar das nossas limitações e dos nossos fracos desejos e vontades, para que, de fato, nós possamos perceber tudo aquilo que Ele pode fazer. Jonas, então, agora lançado ao mar para poder apagar toda aquela ira da tempestade, se vê em uma situação, como eu disse, mais do que inusitada. Ele vai parar dentro do ventre de um grande peixe. E aí, a história, de fato, se torna desesperadora. Relembre os primeiros versículos. Em meu desespero, clamei ao Senhor. Do ventre da morte gritei por socorro. Jogaste-me nas profundezas. Tuas ondas e vagas passaram sobre mim. As águas agitadas me envolveram. O abismo me cercou. E a gente percebe algo muito nítido na história de Jonas. A iminência da morte é uma realidade. Se você está nessa situação, no meio de uma tempestade, um navio afundando, você é lançado ao mar, vem um peixe e te abocanha, eu tenho certeza que você tem uma convicção. Acabou. É o meu fim. O ambiente de Jonas, como eu disse, ao contrário do que a gente pensa pelas histórias infantis, não era nada agradável. Você consegue imaginar isso? Algas na sua cabeça. O cheiro do lado de dentro do peixe. Se você é como eu, está andando no supermercado, e aí você tem lá, né, aquele letreiro peixaria, você já dá uma voltinha para o lado de cá, fala assim, deixa eu ficar mais longe, porque aquele cheiro dentro do supermercado, perto da peixaria, já não é agradável. Imagine quando você está do lado de dentro do peixe. Imagina o peixe fazendo digestão. Suco gástrico para lá e para cá, rodando você, corroendo a sua cara. Jonas está entendendo o que aconteceu. Deus o leva até aquela situação, joga na água por aquilo que ele fez. Ele se vê, então, no ventre da morte, no abismo. A palavra que os hebreus costumavam usar era o Sheol, o lugar dos mortos. Era para onde Deus estava levando. Agora, no meio do abismo, aquele que estava fugindo de Deus mudou de ideia, que é estar perto de Deus. Você percebeu o quanto a gente faz o mesmo? A gente constantemente quer fugir de Deus, porque a gente se sente mais cômodo com a sensação de que Deus não está vendo o que a gente está fazendo para que a gente possa fazer do jeito que a gente quiser.
Assim como Jonas, que ao fugir de Deus, na verdade está tentando fugir do ambiente da presença de Deus, né, a partir do seu povo, a partir dessa compreensão de que cada uma daquelas ações que o povo estava acostumado a fazer o lembrariam de Deus e ele não queria ser lembrado a respeito disso. Muitas vezes é isso que nós fazemos, quando, por exemplo, nós dizemos que nós não precisamos estar em comunhão com outros irmãos, não precisamos estar na igreja, eu tenho aqui o meu relacionamento com Deus, mas no fundo, muitas vezes o que a gente está querendo fazer é fugir de algumas coisas que no nosso coração nos fazem perceber que nós estamos distantes do propósito de Deus para a nossa vida. E aí a gente quer se afastar. Até que, de repente, as coisas vão de mal a pior. Aí bate na nossa porta algo que a gente não imaginava. A dor, a tristeza, pelo luto, pela perda, pela morte, pela enfermidade, pela desilusão, pela frustração, pela mágoa, pelo arrependimento. E quando a gente experimenta esses momentos de grande angústia, o que a gente faz? A gente clama, assim como Jonas. E isso é completamente natural. No meio do abismo, nós fazemos aquilo que Jonas estava fazendo. Em meio a situações desesperadoras, a gente clama a Deus. A gente fica desesperado porque a gente sabe que também o caos, a dor e até mesmo a morte é uma realidade iminente. A Bíblia diz que a nossa situação é muito parecida com a de Jonas. Sabe por quê? Porque a humanidade, ao se rebelar contra Deus, ao fazer as coisas do seu jeito e não do jeito de Deus, ao optar pela autonomia e se tornar sua própria divindade, quando ela traz para a história aquilo que nós chamamos de pecado, sabe o que acontece? A gente experimenta o caos da dor, do sofrimento que leva à morte. A morte de estarmos distantes daquele que nos criou, a morte de saber que aquilo que a gente vive aqui vai se acabar, a morte de saber que para sempre a gente vai estar longe, fora do lugar que nós fomos criados para estar. Isso é desesperador. Já parou para pensar o quanto a gente gasta tempo tentando fazer algumas coisas que a gente acredita possam nos ajudar a nos livrar da morte, ou pelo menos atrasar a morte um pouquinho? A gente faz isso quando constantemente a gente está cuidando de algumas coisas que a gente diz, opa, eu preciso evitar. E repare, eu não estou dizendo que é errado você se preocupar com a sua saúde, muito pelo contrário. Mas muitas vezes a motivação da preocupação que a gente tem é o medo de morrer. A grande questão é, se tem uma certeza para o nosso coração, é que o nosso dia vai chegar. A iminência da morte é uma realidade. Jonas está olhando para aquela cena, para aquela situação, para o seu momento, e ele sabe que o negócio está ficando complicado. Eu e você experimentamos momentos de angústia, de dor, de decepção, de frustração, e a gente sabe que para a gente também está complicado. A gente olha para a história da humanidade, e aí a gente percebe que a opção que a humanidade fez não só a colocou na iminência da morte, mas sabe o que fez? Fez com que a morte viesse à humanidade. Essa é a condição dos seres humanos. Eles estão mortos em seus delitos e pecados. Eles estão afundados completamente nisso. E quando a gente está morto em alguma coisa, não tem muita coisa que a gente possa fazer, na verdade. Mas a palavra de Deus, ela traz para a gente alento mesmo em meio ao caos. Nesses momentos desesperadores que a gente se coloca a clamar a Deus, Deus nos responde por meio da sua palavra e isso traz algum tipo de consolo, algum tipo de abrigo, algum tipo de alento.
Repare também que nós lemos aqui, no meu desespero, eu clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte eu gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Na verdade, sabe o que Jonas está fazendo aqui? Nessa bonita oração? Ele está trazendo à memória algumas coisas que pudessem dar a ele algum tipo de esperança. Como um bom profeta, um bom conhecedor das Escrituras, das leis de Deus, da poesia que sustenta o povo de Deus. Sabe o que Jonas está fazendo aqui, na verdade, nessa oração? Uma compilação. Para os músicos, um popurrí, um medley. É isso que ele está fazendo. Ele está fazendo aqui uma compilação de vários salmos, citando o Salmo de número 18, o Salmo de número 130, o Salmo de número 102, o Salmo de número 88, o Salmo de número 42, o Salmo de número 69 e o Salmo de número 5. Exatamente isso que ele está fazendo nessa oração. No momento da angústia, do desespero, onde ele não sabe mais o que fazer, ele não enxerga a luz ao fim do túnel e ele percebe que aquilo é culpa das atitudes dele, a que ele está ali, né, se colocando naquele abismo, ele entra em pânico, em desespero, ele clama a Deus, mas ele não simplesmente faz isso, ele busca trazer à sua memória aquilo que pode dar um pouquinho de esperança. E aí ele vai trazendo essas canções, esses salmos na sua mente. E ele vai fazendo essa oração com partes desse salmo. E aí, quando ele faz isso, ele encontra forças para orar. Mesmo em meio às ondas, às dificuldades, um sinal que a gente percebe que ainda ali havia alguma fagulha de fé. E nós sabemos que Deus ouve o clamor do seu povo. Deus está perto. Jonas é alguém que teve contato com a palavra de Deus. Então ele pode, a partir disso, trazer alento ao seu coração por meio dessas promessas, por meio dessas palavras. É isso que a palavra de Deus pode fazer comigo e com você. Todas as vezes que nós nos reunimos aqui para nos debruçar sobre a palavra de Deus, aprender um pouco mais sobre as Sagradas Escrituras, e essas coisas vão ficando guardadas na nossa mente e no nosso coração, todas as vezes que a gente ouve no tempo de louvor, a palavra de Deus sendo cantada como instrução ao nosso coração, e isso vai ficando guardado em algum lugar, no momento de desespero, essas coisas podem ser o nosso consolo. Quantas vezes você, em um momento de dor, de adversidade, de frustração, se lembrou de algum versículo que tinha sido lido no culto, ou que você tinha memorizado quando criança? Ou você lembrou do trecho de uma canção que você gostava muito de ouvir aqui na igreja, e naquele momento de desespero, aquilo trouxe para você esperança, alívio. É isso que a palavra de Deus faz. Ela traz alento em meio ao caos. No momento desesperador de Jonas, ele busca na palavra fortalecimento. A sua oração nada mais é do que colocar diante de Deus um pouquinho de tudo aquilo que agora vem à tona. Aquilo que ele foi guardando dentro da sua mente e do seu coração. E agora, explode como busca por consolo e por alento. A palavra de Deus faz isso. Ela traz alento, ela traz conforto, mesmo em meio ao caos. Então, se você chegou aqui triste, cansado, sobrecarregado, decepcionado, frustrado, o que eu queria te dizer é, a palavra de Deus tem consolo para você. Ela tem alento para você. Debruce-se sobre ela. Todas as vezes que eu leio um texto bíblico, eu costumo dizer assim, né? Leia esse texto nessa versão e durante a semana, leia na sua casa todo esse texto, todo esse trecho, todo esse livro. Vamos fazer um desafio? Durante a semana, ler e reler o livro de Jonas. Se você não gosta de ler livros muito longos, fique tranquilo, tem apenas 4 capítulos.
poucos versículos. Você vai terminar ali em uma sentada. Garanto para você que você vai ler mais rápido do que um episódio da série que você está assistindo. E você vai poder guardar essas coisas na sua mente e no seu coração. Sabe por quê? Porque em momentos de angústia e de dor, a palavra de Deus, ela nos traz esse alento, esse sustento, essa esperança. Ela nos ajuda. Mas a gente pode continuar os versículos 7 até 9 e a gente vai ler: quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, que eu prometi cumprirei. A salvação vem do Senhor. E aqui nós percebemos, o Senhor que nos traz a salvação é de fato digno de confiança. A oração de Jonas nos ensina que o coração contrito não será desprezado por Deus. Por quê? O próprio Jesus, em um dos seus discursos mais famosos, vai dizer que plenamente felizes, bem-aventurados são os pobres de espírito. Quem eram esses? Os religiosos de plantão na época de Jesus se viam como ricos em espírito, porque eles tinham uma boa performance, eles seguiam a lei. Mas Jesus diz que plenamente felizes são aqueles que são não apenas pobres, porque a palavra que Jesus aqui está usando não é a palavra que a gente se referiria a alguém que tem um pouquinho de dificuldade para pagar as contas. A palavra que Jesus usa diz respeito a alguém que é miserável, indigente, que não tem nem forças físicas para conseguir o sustento pro dia. Essa é a palavra que Jesus está dizendo. Que esses pobres, miseráveis de espírito, deles é o reino dos céus. Por quê? Porque quando nós percebemos que nós não temos nada para oferecer a Deus, que a nossa condição distante de Deus e a nossa realidade é o pior que nós temos, que o bem que a gente quer fazer a gente não consegue, o mal que a gente não quer fazer, se a gente vai lá e faz. Que ao estarmos mortos em nossos delitos e pecados, nós não conseguimos escolher nada de positivo. E que até as coisas boas que a gente acha que faz diante de Deus não passam de um trapo de imundície. Isso vai gerando em nós a necessidade de depender. E aí, quando o nosso coração se constrange ao perceber a nossa realidade, quando o próprio Deus, por meio do seu Espírito, nos revela a nossa situação, a gente começa a clamar. Mas agora em uma perspectiva diferente. Não com arrogância, como talvez Jonas vinha agindo por se perceber alguém bem religioso. Mas agora em uma outra perspectiva. Com o coração quebrantado. A salvação que vem totalmente de Deus e a sua misericórdia. Em situações de desespero, nós percebemos que as nossas forças não bastam. E aí fica claro que somente Deus agiu. Você já percebeu que em alguns momentos a sensação que nós temos é que nós fomos levados ao limite das nossas forças? A gente não consegue enxergar uma resolução. Como eu disse, uma luz no fim do túnel. A gente tenta resolver aquela situação de alguma forma e a gente não consegue pelas nossas próprias forças. E é exatamente nesse momento que Deus age. Jesus fazia isso o tempo inteiro. A gente tem uma série de exemplos assim nos milagres de Jesus. Jesus está em uma festa, um casamento, Caná da Galileia, acabou o vinho. Lá a carne era regada a vinho, viu, pastor? E aí, o que acontece? Jesus, acabou o vinho, traz alegria para a festa, o que a gente vai fazer? Tem nada a ver com isso? Jesus, precisamos de ajuda? Jesus chega para aqueles homens que estavam ali trabalhando e pede que eles enchessem algumas talhas de água. Não são poucos litros, são centenas de litros. Não,
não tinha torneira de alta pressão. Sabe como é que era? No baldinho, 1 a 1. E eles vão enchendo. Isso eles podiam fazer. Aí chegou um momento que não tem o que fazer. Aí Jesus faz o impossível. Ele transforma a água em vinho. Em uma outra situação, Jesus chega à cidade de Betânia e ele tinha ouvido a respeito da situação do querido amigo Lázaro. E aí, a sensação que a gente tem é que Jesus se atrasou. Quando ele chega lá, já tinha morrido, já estava fedendo, já tinham se passado alguns dias. Jesus vira para aqueles que estavam por perto e diz: tirem a pedra daí. Jesus tinha poder para remover pedra? Opa, tinha. Ele vai remover uma pedra um pouquinho mais para frente, do seu próprio túmulo. Mas naquele momento, aqueles homens por ali podiam fazer. Mas tinha uma coisa que eles não podiam fazer: trazer Lázaro de volta à vida. E é isso que Jesus faz. Jesus age naquilo que é impossível. E aí fica claro para a gente que a gente não podia fazer nada. Jonas tem esperança que Deus pode salvar. Ele quer ver de novo o templo. E isso, na mente do povo judeu, tinha um significado muito importante. Porque o templo, ele representava a presença de Deus. Então, para você estar na presença de Deus, você tem que estar no templo. Ele mostra a gratidão e certeza de que Deus vai fazer alguma coisa, ao ponto dele até dizer que é um absurdo essa idolatria vã. Como alguém pode se render a ídolos e não ao Deus verdadeiro e pactual, que estabelece uma aliança para com o seu povo e cumpre as suas promessas? Ele apresenta toda essa indignação. E às vezes a gente se questiona por que ele está passando por tudo aquilo ali. O teólogo escocês Sinclair Ferguson disse que havia uma razão especial para Jonas passar por tudo aquilo. Ele precisava experimentar a graça de Deus para com ele antes de levar a graça de Deus ao povo de Nínive. É exatamente isso que ele vai experimentar. A graça da parte de Deus. Jonas, como nós sabemos, o fim da história, não vai morrer dentro do ventre do peixe. Ele experimentou a dor, mas ela não foi até o limite final. Mas o Deus encarnado que entrou na história e ficou ali para poder nos mostrar o sinal de Jonas, esse sim lidou com uma profundidade ainda maior. Jesus enfrentou de fato as trevas, a morte, o abandono de Deus, para que eu e você pudéssemos experimentar a vida. E vida plena e vida abundante. Jesus, o Deus encarnado, aquele que faz por mim e por você aquilo que nós não poderíamos fazer, é aquele que assegura a nossa salvação. Jonas vai dizer que a salvação pertence ao Senhor. E sim, de fato pertence. Não é a nossa religiosidade, não é a nossa capacidade, mas é aquilo que Deus decidiu fazer por nós e o fez por meio de Cristo Jesus. Quando Jesus caminha resolutamente para entregar a sua vida e o seu sangue por mim e por você, Ele está gerando para mim e para você também a possibilidade de experimentar algo completamente novo. E ele se mostra então digno de confiança. Eu e você podemos confiar, porque Deus é aquele que cumpre as suas promessas. Porque Ele é poderoso para fazer além daquilo que a gente sequer pode pedir, pensar ou imaginar. Porque Ele pode fazer novas todas as coisas. Em Cristo Jesus, nós podemos, inclusive, vencer a morte. E é isso que vai acontecer. Um dia nós ressuscitaremos com Ele, com o nosso Senhor. Essa é a razão da nossa esperança.
É por isso que, mesmo em meio à dor, à luta, às adversidades, às decepções e frustrações, nós podemos continuar firmes, certos de que Ele está conosco. Não sei como que você chegou aqui. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei quais são as suas preocupações, as adversidades que têm se colocado diante da sua vida. Mas uma coisa eu sei, e eu sempre repito para os meus alunos lá no seminário. Tudo aquilo que a gente olha para as Escrituras deve gerar algo de compreensão daquilo que Deus quer fazer em nós, que é a aplicação. E aquilo que Ele quer fazer através de nós, que é a nossa missão. Pensando nisso, eu tenho a convicção de que existe algo que Deus está fazendo na minha e na sua história, nesse exato momento. E às vezes essa construção, essa jornada se dá em tempos de adversidade. Por quê? Porque Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida, de nos conduzir à maturidade. E crescer, amadurecer, eu vou te contar uma coisa. Muitas vezes dói. Dói bastante. É um processo. O que Deus está fazendo na sua vida? Talvez o seu tempo seja um tempo de angústia. Mas eu desafio você a trazer à sua memória o que dá esperança e a confiar, porque Deus é aquele que te salva. E Ele derrama o seu cuidado, o seu alento, a sua proteção, o seu abrigo já aqui na história, porque o reino de Deus já foi estabelecido em Cristo Jesus. Mas você pode dizer, mas pastor, o senhor não está entendendo, a minha situação é muito complicada, é muito difícil, eu de fato não vejo luz no fim do túnel, não tem como sair dessa vez disso, está muito difícil. E eu tenho para te dizer, Deus caminha ao seu lado, mesmo em meio ao deserto. Pastor, é que o senhor não conhece a minha história, é que o senhor não sabe o que eu estou passando, está difícil demais. Deus te leva nos braços durante o caminho no deserto. Pastor, o senhor de fato não está entendendo, é que a minha situação é muito pior. Ainda que a nossa situação seja tão difícil, que nós venhamos a padecer, quando os nossos olhos se fecharem para a história, eles se abrirão para a eternidade. Jesus estará diante de nós. Enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais dor, nem choro, nem tristeza. A antiga ordem terá passado. Eis que se farão novas todas as coisas. Por isso, nosso coração pode ser cheio de esperança. Ainda que você esteja enfrentando as aflições, a angústia, a amargura, das frustrações, da dor, da decepção, das coisas não estarem acontecendo como você imaginava, nós podemos confiar que Deus pode fazer. E se isso nos leva a um desafio, tem tantas pessoas ao seu redor também passando por momentos difíceis. Porque talvez você possa estar pensando, não, pastor, as coisas não estão fáceis não, mas também não estão tão complicadas assim. Eu não me sinto dentro da barriga de um peixe. Talvez de um peixe bem pequeno. Mas não é nada que seja assim tão complicado. Mas é só você olhar para um lado. Talvez aqui dentro dessa igreja nesse momento, talvez na sua família, talvez no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, nos seus ciclos de amizade. Existem pessoas próximas a você que se sentem completamente esmagadas, como se estivessem dentro do ventre de um peixe. Cansadas, sobrecarregadas, desesperadas, frustradas, clamando por ajuda de alguma forma. E você conhece a mensagem que pode mudar, transformar, libertar e trazer esperança. O Evangelho faz exatamente isso. Traz esse sustento, traz esse abrigo. Nós possamos ser fiéis com a responsabilidade que nós temos, com a mensagem que nos foi confiada. Por meio de Cristo, Deus está reconciliando consigo o mundo e Ele nos confiou a mensagem da reconciliação, o ministério da reconciliação. Que nós
sejamos fiéis mensageiros diante daqueles que estão angustiados e sobrecarregados. Que a gente possa ser a voz que diz: existe alguém que pode trazer consolo e abrigo. Se você está cansado e sobrecarregado, pode ir até Ele, que Ele vai trazer descanso para você. Que a gente clame a Deus em todo tempo, que as nossas orações sejam a expressão mais sincera do íntimo do nosso ser, e que a gente faça isso em todo tempo, para a glória de Deus. Que Deus continue usando essa comunidade nesse sentido. A gente vai participar daqui a pouquinho da mesa do Senhor. E essa mesa é a mesa que nos fortalece. Nós cremos piamente na comunhão real que nós temos com Cristo nesse momento, por meio da presença espiritual de Jesus nesses elementos. É por isso que o reformador João Calvino dizia que ceia é remédio. Remédio que traz cura física, emocional e espiritual. Quando nós participamos dessa mesa, é exatamente isso que Jesus está fazendo. Ele está trazendo alento, consolo e cura no tempo da angústia. Que o Senhor derrame sobre nós a cura na noite de hoje. Queria convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Deus eterno, nós clamamos ao Senhor no tempo da angústia, da dor, da adversidade, da incompreensão, pedindo que o Senhor nos sustente. Que o Senhor nos ajude a trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que nós possamos definitivamente confiar no Senhor, nas suas promessas. Que o Senhor nos ajude a descansar, que o Senhor traga alívio ao nosso coração. Nessa noite, Deus, que nós participamos da mesa da comunhão dos santos, nós pedimos que o Senhor derrame sobre nós da sua cura. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que pessoas que têm enfrentado enfermidades físicas possam ser curadas pelo poder do nome de Jesus. Pessoas que têm enfrentado enfermidades emocionais, que têm estado magoadas, angustiadas por conta de frustrações, de relacionamentos quebrados, decepcionadas com quem as magoou, com dificuldade de perdoar, ou até mesmo pessoas que magoaram e têm dificuldade de pedir perdão. Que o Senhor as cure emocionalmente no dia de hoje. Eu peço, Deus, também que o Senhor derrame sobre nós cura espiritual. Aqueles que estão aqui, Deus, que em um determinado momento da sua trajetória até viveram a intimidade com o Senhor e na comunhão do seu povo, mas por diversas razões decidiram sair do meio do povo, não para cumprir a sua missão em Nínive, mas para tentar se esconder em Tarsis. Que o Senhor esteja trazendo de volta, os curando espiritualmente, que eles possam perceber o quanto é precioso estarmos no meio do seu povo, encorajados pela tua palavra. Eu peço, Deus, cura espiritual por aqueles que ainda não tinham compreendido as verdades do Evangelho, mas que hoje possam ter seus olhos abertos pelo Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor nos ajude a perceber a nossa condição, a nossa real condição de alguém que está morto em seu delito e pecado. Mas também que o Senhor nos abra os olhos para perceber que em Jesus nós podemos ser redimidos e restaurados e experimentar aquilo que o Senhor preparou para nós, tendo esperança de que um dia nós estaremos de volta ao lugar onde nós nunca deveríamos ter saído. A tua presença. Nós oramos assim, agradecidos, e no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, o ressurreto Jesus Cristo, que o amor insondável, inimaginável de Deus, o Criador, o Eterno Pai, que a comunhão, o cuidado, a consolação e o poder do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós,
até que o nosso Senhor venha. Amém e amém. Graças a Deus.